E aí, já sentiu aquele cansaço que pesa na alma, não é? Aquele tipo de exaustão que não tem nada a ver com o corpo, mas com o espírito. Você acorda todos os dias com a sensação de que precisa provar algo, de que precisa ser alguém que no fundo não se reconhece. Parece que a vida virou um campo de batalha. E você? Um soldado lutando contra tudo e todos, contra o tempo que voa, contra as pessoas que não te entendem e, o pior, contra a sua própria essência. Hoje quero te convidar para uma trégua, para um papo sobre o que pode acontecer quando a gente finalmente solta as armas. Não estou falando de desistir, mas de se render a uma força muito maior, a sua própria. Se você quer descobrir como parar de lutar e começar a viver, fica comigo. E para não perder os próximos vídeos, já se inscreve no canal. Você já parou para pensar que talvez a sua vida tenha se transformado em uma guerra sem trégua? Uma luta constante contra o relógio, contra os olhares alheios, contra seus próprios sentimentos? No fundo, lá no ossinho, há uma parte de você que está de saco cheio, cansada de resistir, de empurrar portas que não querem abrir, de tentar controlar o incontrolável. Carl Jung, o mestre da alma humana, tinha um ditado que corta a carne. Tudo aquilo a que resistimos persiste. Pense bem nisso. Toda essa briga, essa resistência que você carrega nos ombros, não está te libertando, está te amarrando cada vez mais forte. Já percebeu como as coisas que mais te tiram do sério são justamente as que você mais tenta evitar? As emoções que você empurra para debaixo do tapete são as que mais voltam para te assombrar, como fantasmas de um passado que não se resolve. E as pessoas que te irritam são, muitas vezes, espelhos que te mostram algo sobre si mesmo que você não quer ver. Essa batalha sem fim não é um sinal de força. É, na verdade, um grito de socorro do seu medo. Medo de sentir, de ser vulnerável, de descobrir quem você é de verdade quando para de atuar. E se eu te dissesse que do outro lado dessa luta toda existe uma liberdade que você nem consegue imaginar? Jung passou a vida investigando por que a gente se torna prisioneiro de si mesmo e descobriu algo de revirar a cabeça. A gente mesmo cria as nossas jaulas. Não de propósito, claro, mas a gente cria. E a chave dessa prisão sempre esteve na palma da nossa mão. Ele chamava isso de a sombra. Tudo aquilo que a gente renega em nós. A raiva que sentimos, a tristeza, a insegurança, o medo mais primitivo. A gente luta contra essas partes porque desde criança nos ensinaram que elas são feias, que nos tornam ruins. Mas aqui está a verdade nua e crua que quase ninguém conta. É essa luta que está te matando por dentro. Cada vez que você nega um sentimento, cada vez que empurra uma parte de si para longe, você se despedaça um pouco mais. Você se torna um estranho para si mesmo. Jung dizia: prefiro ser inteiro a ser bom. Ele entendia que a cura de verdade não vem da perfeição, mas de abraçar todas as nossas partes, até as que a gente preferiria esconder. Pense na sua vida agora. Quantas vezes por dia você se julga por sentir o que sente? Quantas vezes se força a pôr um sorriso na cara enquanto está desmoronando por dentro? Essa performance constante é de lascar. E o pior, não engana ninguém. As pessoas, e principalmente você, sentem quando a coisa não é autêntica. E essa dissonância é a mãe da ansiedade, do vazio, daquela solidão que aperta, mesmo quando você está rodeado de gente. A gente não está lutando contra o mundo. Estamos lutando contra os reflexos da gente mesmo no mundo. Jung tinha um nome para isso: projeção. Vemos lá fora aquilo que não conseguimos engolir aqui dentro. A liberdade, meu caro, começa quando a gente para de brigar e começa a sentir, quando a gente troca o julgamento pela observação, quando a gente para de ser quem acha que deveria ser e começa a ser quem é de fato. Imagine que você é um rio. Um rio não briga com as pedras no caminho. Ele as contorna, as acolhe, as transforma em parte da paisagem. Ele não resiste à gravidade. Ele se entrega a ela e encontra seu rumo para o mar. Mas você? Você se tornou uma pedra querendo ser um rio. Rígido, teimoso, lutando contra sua própria natureza.
E se você de repente se lembrasse que é água? E se você simplesmente fluísse? Jung também falava dos arquétipos que vivem em nós, como o herói, que precisa estar sempre em batalha, provando seu valor. Talvez você tenha vivido tanto tempo nesse papel que se esqueceu dos outros que habitam em você. O sábio, que sabe que nem toda luta é necessária. O amante, que entende que a vida é para ser sentida, não conquistada. E a criança, que sabe brincar com a existência em vez de guerrear contra ela. Mas o mais importante, talvez, seja o órfão ferido, aquela parte de você que aprendeu que só sobreviveria se fosse forte, que só seria amado se lutasse. Essa luta te salvou lá atrás, quando você era pequeno. Mas agora, na vida adulta, ela te prende. A criança ferida em você ainda acredita que parar de lutar é morrer. Mas você não é mais aquela criança. Você tem escolhas, tem recursos. Você pode criar uma segurança que antes não tinha e acolher essa criança. A sombra que você tanto teme não é um inimigo. É uma parte exilada de você que quer voltar para casa. E quando você para de lutar contra ela, a energia que você gastava na batalha se transforma em algo mágico, em energia criativa, em amor, em vida. Pelo amor de Deus, pare agora, por um segundo. Sinta o peso nos seus ombros, a tensão no seu peito, o seu corpo gritando que está exausto. O seu corpo está te contando uma história que a sua cabeça talvez não queira ouvir. A história de alguém que está no limite. Confie em mim e faça um ritual. Pegue uma pedra qualquer, segure-a na mão e imagine que ela é todo o peso, toda a sua luta. Sinta o peso dela. Quando estiver pronto, solte-a, jogando-a em um rio ou simplesmente deixando-a em algum canto e indo embora. E ao fazer isso, diga em voz alta: eu escolho parar de lutar contra mim mesmo. Depois, faça algo que parece bobo, mas é poderoso. Escreva uma carta para a criança que você foi. Diga que ela não precisa mais lutar, que ela é suficiente e que você, o adulto, está aqui para cuidar dela. E por fim, olhe no espelho e pare de tentar se consertar. Olhe nos seus próprios olhos e diga: você pode descansar agora. Você é amado exatamente como é. A energia que nasce quando você para de resistir é um poder descomunal. É a mesma energia que muda vidas, que cria obras de arte, que constrói conexões verdadeiras. Você não era apaixonado pela luta. Você era viciado na familiaridade dela. Mas familiaridade não é felicidade. A energia que você tem, desperdiçado em batalhas internas, pode ser canalizada para construir a vida que você sonha. Jung dizia que a raiva pode virar força criativa, a tristeza pode virar compaixão e o medo, intuição aguçada. Mas isso só acontece quando você para de lutar contra eles e começa a honrá-los como partes legítimas de quem você é. E agora, o que pode te libertar para sempre, mesmo que doa no começo. Você nunca esteve lutando contra a vida. Você estava lutando contra a morte de quem você pensou que deveria ser. Toda essa exaustão, toda essa briga, não era para defender a sua vida, mas para proteger uma imagem, uma persona que você criou para sobreviver socialmente. O problema é quando a gente confunde a máscara com o nosso rosto de verdade e entra em guerra interna entre a pessoa que a gente é e a pessoa que a gente acha que deveria ser. E enquanto essa guerra interna rola, a gente fica exausto. Jung descobriu que quando a gente para de lutar contra as nossas sombras, elas param de nos dominar. Quando você aceita a sua tristeza, ela não te devora, ela te informa. Quando você aceita a sua raiva, ela não te destrói, ela te protege. Quando você aceita seu medo, ele não te paralisa, ele te orienta. A vida externa é sempre um reflexo da vida interna. Se dentro de você a guerra rola solta, lá fora o conflito será inevitável. Mas se dentro de você há aceitação, lá fora haverá fluidez. A nossa luta inconsciente contra nós mesmos é o que cria o destino de conflitos e exaustão. Mas quando a gente se torna consciente, a gente deixa de ser vítima e se torna o criador. Essa raiva que você sente, essa fúria, pode se tornar sua raiva sagrada. A raiva que diz: chega, chega de viver uma vida que não é minha. Você tem o direito de estar cansado,
de estar triste, de não saber. Você tem o direito de ser completamente humano. Essa revolução silenciosa não é violenta, é amorosa. É o amor próprio se rebelando contra a tirania da autorrejeição. A vida não é para ser conquistada, é para ser vivida. E você só pode viver plenamente quando para de lutar com o que é e começa a fluir com o que está sendo. E se você soubesse que é um mistério a ser explorado e não um problema a ser resolvido? Quando você começa a se explorar com essa curiosidade amorosa, em vez da crítica constante, algo mágico acontece. Você começa a gostar da sua própria companhia, a confiar na sua sabedoria e a se sentir finalmente em casa dentro de si mesmo. E quando você se encontra com essa pessoa real, sem máscaras, sem defesas, você entende por que Jung dizia que o maior ato de coragem é se tornar quem você realmente é. Porque ser autêntico em um mundo que tenta te tornar outra pessoa é o ato mais revolucionário que existe. E agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Para continuar essa jornada e se reconectar com a sua essência, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, se sentir no coração, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem.